Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Lédio Coelho a gentileza de ocupar... Desculpe. Solicito ao vereador Adriano a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª Sessão Ordinária do terceiro período legislativo da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de São José, Santa Catarina. Presidente Orvino Coelho de Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Orvino Coelho de Ávila, PSD, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atendo-se ao livro de registro, foi constatado o quórum de instalação para a abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente suspendeu a presente sessão por 10 minutos, visando reunião com todos os vereadores, juntamente com o prefeito municipal em exercício, na sala das reuniões, acerca do tema relacionado à Secretaria Municipal de Saúde. Superado o prazo de suspensão, o senhor presidente reabriu a presente sessão, solicitando ao primeiro secretário que realizasse a leitura da ata da 37ª sessão ordinária, que, uma vez realizada, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário efetuou a leitura das matérias da presente sessão e, esgotado o tempo do improrrogável do expediente, o senhor presidente deu início à ordem do dia. Em discussão única, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente do projeto de lei número 19 de 2015, do vereador Orvino Coelho de Ávila, solicitada ao primeiro secretário a leitura da proposição. O senhor presidente, logo em seguida, colocou-a em discussão e, não havendo vereadores dispostos a debatê-la, esta foi posta em votação pelo processo nominal, sendo aprovada por 12 votos favoráveis, representados pelo sim dos vereadores Amauri, Cloni, Lédio, Sanderson, Telmo, Túlio, Wallace, Orvino, Neri, Adriano e Geraldo. Em seguida, e em discussão única, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social e Defesa do Consumidor, ao projeto de lei 021 de 2015, do vereador Adriano de Brito. Realizada a leitura do primeiro secretário, o senhor presidente colocou em discussão e, não havendo edis dispostos a debatê-la, adveio a votação, onde foi aprovada por 13 votos favoráveis. Dando continuidade aos trabalhos, em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, ao projeto de lei 29 de 2015, do vereador Sanderson Messias Jesus. Realizada a leitura do parecer pelo primeiro secretário, o senhor presidente colocou a proposição em discussão e, não havendo edis dispostos a debatê-la, adveio a votação, onde foi aprovada por 12 votos favoráveis. Continuamente, em primeira discussão, o primeiro secretário efetuou a leitura do parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 042 de 2015, da prefeita municipal. Finda a leitura, o senhor presidente colocou o parecer em discussão, requerendo a palavra o vereador Amauri Valdemar da Silva. Na tribuna, o vereador Amauri Valdemar da Silva, do PMDB, disse que esperava mais da proposição, entendendo que uma rúbrica orçamentária visando exclusivamente ao atendimento do idoso no município seria mais eficaz. Termina seu pronunciamento declarando seu voto favorável ao parecer. Na tribuna, o vereador Lédio Coelho, do PSD, afirmou que os recursos destinados à atenção do idoso têm destinação específica no orçamento e, no entanto, é a Secretaria de Assistência Social que o administra. Disse que a criação do Fundo Municipal do Idoso fará uma correção na interpretação e aplicação das leis sobre o tema, já que o Conselho Municipal do Idoso de São José que define as metas, sendo o mais legítimo para administrar o fundo que ora se cria. Em a parte, o vereador Amauri Valdemar da Silva não só concordou com o orador, como reconheceu ser o vereador Lédio Coelho,
sendo ele a melhor pessoa para a concretização dos fins a que se destina a proposição. Retornando a palavra ao orador, este disse entender a preocupação do vereador Amaury Valdemar da Silva e pediu o voto favorável a todos os edis, inexistindo mais vereadores dispostos a debater o parecer. Este foi posto em votação e aprovado por 13 votos favoráveis. Como derradeira matéria e em primeira discussão, o parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei 39 de 2014 da Prefeita Municipal. Feita a leitura do parecer pelo primeiro secretário, o senhor presidente colocou a proposição em discussão, requerendo a palavra o vereador Neri Oswaldo do Amaral. Na tribuna, o mesmo disse não entender das resistências de alteração do plano diretor quando este segue seus trâmites legais e regimentais. Afirmou que a proposição que ora está sob análise do egrégio plenário segue a estrita legalidade, mais informação dos moradores locais acerca de uma vala existente exige uma análise da situação. Termina seu pronunciamento pedindo vistas da proposição, convidando os vereadores a visitarem em loco a região e sanar a dúvida acerca da vala na localidade abrangida pelo projeto de lei. Submetido o pedido de vista ao vereador Neri Oswaldo Amaral ao ilustre plenário, este aqueceu por unanimidade. Não havendo mais matérias a deliberar, o senhor presidente requereu ao vice-presidente que ele verificasse a existência de vereadores inscritos para o uso da palavra na explicação pessoal, obtendo a informação do nome dos vereadores Lédio Coelho, Neri Oswaldo, e na tribuna o Lédio Coelho ressaltou a iniciativa da Prefeitura Municipal de São José, por intermédio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, quanto aos projetos Viver São José e Feira da Freguesia. Diz que tais projetos, nos seus respectivos fins, impulsionam o turismo e a economia da cidade, bem como revitalizam o centro histórico da cidade. Trouxe à baila assuntos debatidos na tribuna na sessão anterior, no que tange às filas para cadastramento biométrico no cartório eleitoral de São José. Disse que foi encaminhado o expediente à Justiça Eleitoral, cedendo espaço para a realização do cadastramento biométrico do projeto Fala São José, mas justificaram a impossibilidade para tal. Em aparte, o vereador Telmo Vieira, do PSDB, disse que a Justiça Eleitoral não pode reclamar de recurso, e esse afastamento do eleitor, não descentralizando pontos de atendimento, caracteriza uma insensibilidade com o povo de São José. Em aparte, o vereador Amaury Valdemar da Silva disse que o responsável pelo cadastramento biométrico alegou falta de logística como impedimento à descentralização dos pontos de atendimento nos bairros. Retornando a palavra ao orador, este finaliza seu pronunciamento dizendo que a estrutura do cartório continuará a mesma, independente do número de servidores cedidos, faltando um pouco de boa vontade por parte da Justiça Eleitoral. Franqueada a tribuna ao vereador Neri Oswaldo do Amaral, este declinou do uso da palavra. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão em nome de Deus, convocando os vereadores para uma sessão extraordinária a se realizar no dia 18 de julho de 2015, em horário regimental, cujo objeto é a admissibilidade das emendas parlamentares de número 01 a 039 do projeto de lei número 058 de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de São José, o PME. São José, 17 de junho de 2015, Orvino Coelho de Ávila, presidente, Neri Oswaldo do Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, e Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Só gostaria de fazer um adendo ali, que é a admissibilidade ou não, a deliberação, na verdade, das emendas. Está em discussão a ata. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano de Brito. Só uma correção, quando nós nos suspendemos a sessão para nos reunirmos com o vice-prefeito e prefeito em exercício, foi para discutir problemas relacionados, assuntos relacionados à Secretaria Municipal de Educação e não de Saúde. Solicito ao senhor secretário a gentileza de proceder às anotações. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada. Solicito ao senhor primeiro secretário, novamente, a gentileza de proceder à leitura das matérias constantes da pauta da sessão de hoje. Reunião extraordinária de 18 de junho de 2015, quinta-feira. Expediente. Não há matéria para o expediente. Ordem do dia. Em discussão única. Anexos ao projeto de lei ordinária 58 de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de São José, o PME, e dá outras providências.
são a admissibilidade de emendas do número 01 ao número 039 ao projeto de lei 058/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de São José e da outras providências apresentadas pelos vereadores Amaury Valdemar da Silva, Cloni Capistrano de Maia de Lima, Wallace Avani de Souza e Antônio Batiste. Senhor presidente. Eu suspendo a sessão por 5 minutos e convido os senhores vereadores na sala de reuniões para que a gente possa conversar sobre o rito das matérias. Daí delibera, sem discussão. Se alguém tem dúvida, pede para ler justificativa. Se não entender Ah, vota. Então vai ter que votar. Beleza. Sim, não, vamos ver o resultado aqui, né? Mas o parecer é aquilo ali mesmo. Fala aqui. O Sanderson tem. O parecer é isso aqui mesmo. Parecer é isso, parecer, porque depois das emendas só acrescenta. Só. Aham. Ele apresenta as demais emendas. Aham. Eu reabro a presente sessão e suspendo por mais 5 minutos.
Está reaberta a presente sessão. Gostaria de colocar de que o acordado pelos senhores vereadores é a leitura e a votação individualizada de cada uma das emendas, lendo o texto, e se algum dos senhores vereadores tiverem dúvida, solicita que se leia a justificativa, correto? E deliberamos. Aceita ou não aceita, e depois juntamos o que dá. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa 001. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei 058 de 2015. Artigo 1º. Altera a estratégia 1.19 da meta 1 do anexo do projeto de lei número 058 de 2015, que passa a ter a seguinte redação: 1.19, assegurar para cada grupo o espaço mínimo de 1,5 metros quadrados criança, excluídos corredores, área de circulação interna, áreas destinadas a professores, mobiliário e equipamento didático, respeitando a área física e idade, em sala que comporte no máximo 40 crianças. Está em discussão. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Por favor, senhores vereadores que concordam com a emenda, permaneçam como estão. Está aprovada. Solicito a leitura da emenda 002. Emenda modificativa 002. Altera a estratégia 1.20 da meta 1 do anexo do projeto de lei número 058 de 2015, que passa a ter a seguinte redação: 1.20. Garantir 2 profissionais para todos os grupos de crianças, sendo um professor e um professor auxiliar, seguindo os critérios de formação indicados neste plano. Está em deliberação a segunda emenda. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. 6-6. Está rejeitada. 6-6 eu desempato. 7-5. A primeira está aprovada, é isso? Sim. 7 votos a 5. Rejeitado por 7-6. Solicito também a emenda de número 003. Emenda 003, artigo 1º, altera a estratégia 1.24 da meta 1 do projeto de lei número 058 de 2015, que passa a ter a seguinte redação: assegurar que a educação física e a artes sejam disciplinas obrigatórias na educação infantil, ajustando-se às faixas etárias, valendo-se de profissionais com habilitação específica na área de atuação. Está em discussão. Está em deliberação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 5.
Emenda modificativa 004. Emenda modificativa 004. Artigo 1º. Altera a estratégia 2.12 da meta 2 do anexo do projeto de lei 058/2015, que passa a ter a seguinte redação: 2.12. Garantir o acesso e permanência dos estudantes da educação pública, viabilizando transporte escolar acessível com segurança, material escolar, laboratórios didáticos e biblioteca informatizada com acervo atualizado, visando a inclusão das diferentes etnias. Está em deliberação a emenda 004. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Oito. Fica. Emenda modificativa 005. 9 a 3. Emenda modificativa 005. Altera a estratégia 2.13 da meta 2 do anexo de projeto de lei número 058/2015, que passa a ter a seguinte redação: garantir alimentação escolar sobre a orientação de nutricionista, que deverá levar em consideração alimentos orgânicos saudáveis, provenientes da agricultura familiar, garantindo a integridade da saúde nutricional dos estudantes, aspectos pedagógicos, preparação dos alimentos e como são oferecidos, considerando a cultura local e as necessidades sociais da clientela, incluindo alimentos específicos para os estudantes, respeitando o movimento individual e coletivo. Está em deliberação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 5. Eu solicitaria ao senhor, eu vou parar a sessão. Ou vão respeitar isso aqui, ou eu vou. Aqui não vai ser a casa da mãe Joana, por favor. Vamos, pessoal, por favor, para a gente. É democracia, né? Vamos respeitar aí, porque senão a gente fala só. Emenda modificativa 005. Emenda modificativa 006. Emenda modificativa 006. Altera a estratégia 221 da meta 2 do anexo do projeto de lei 058/2015, que passa a ter a seguinte redação: garantir o recorte étnico-racial, de gênero, pluralidade religiosa, de orientação sexual, aos programas de ação e ações da área da educação, nas esferas federal, estadual e municipal e em todos os níveis e modalidades de educação e ensino, ampliando e garantindo as vagas nos cursos já existentes para gestores, educadores, técnicos, pesquisadores, conselheiros escolares e pais das redes pública e privada e das comunidades tradicionais. Está em deliberação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada por 9 votos a 3.
Emenda modificativa número 007. Secretário. Emenda modificativa 002. Altera a estratégia 2.22 da meta 2. Desculpa, emenda modificativa 007. Artigo 1º. Altera a estratégia 2.22 da meta 2 do anexo do projeto de lei número 058/2015, que passa a ter a seguinte redação. 2.22. Garantir a montagem de acervo bibliográfico atualizado sobre a história da África, dos afros brasileiros, dos povos indígenas e demais etnias presentes nas bibliotecas escolares. Está em deliberação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Se não, eu vou pedir mais a última vez. Eu vou encerrar a sessão. Emenda modificativa 008, senhor secretário. Emenda modificativa 008, artigo 1º. Altera a estratégia 2.26 da meta 8 do anexo do projeto de lei número 058/2015, que passa a ter a seguinte redação. 2.26. Assegurar que a filosofia seja disciplina obrigatória em todos os anos do ensino fundamental, na rede pública municipal, valendo-se de profissionais com habilitação específica na área de atuação. Está em deliberação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda número 09. Senhor secretário. Foi a 8. Agora é a 232 da 09. Isso. Emenda modificativa número 009 do projeto de lei 058 de 2015. Artigo 1º. Altera a estratégia 2.32 da meta 2 do anexo do projeto de lei 058 de 2015, que passa a ter a seguinte redação. Assegurar para cada turma o espaço mínimo de 1,5 metros quadrados estudante, excluídos corredores, área de circulação interna, áreas destinadas a professores, mobiliário e equipamento didático, respeitando a área física e idade, em salas que comportem no máximo 40 estudantes. Está em deliberação. 232. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Só segura um pouquinho, porque senão vou me perder tudo aqui para fazer o parecer depois. Só segura um pouquinho. Eu estou marcando aqui na... Depois tu me passa? Posso. Emenda número 10. Senhor secretário. Emenda 0010. Artigo 1º. Altera a estratégia 4.2 da meta 4 do anexo do projeto de lei 058 de 2015, que passa a ter a seguinte redação. 4.2. Garantir 2 professores regentes em turmas onde haja matriculado estudantes, público da educação especial, que apresente baixa funcionalidade pedagógica, mediante parecer técnico-pedagógico e ou psicológico da equipe responsável pela educação especial nas redes de ensino favorável à contratação.
Está em deliberação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está rejeitado por 7 votos a 6. Vai ganhando muito. Emenda número 11, senhor secretário. Emenda modificativa 011. Artigo 1º. Altera a estratégia 4.7 da meta 4 do anexo do projeto de lei 058 de 2015, que passa a ter a seguinte redação. 4.7. Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas para garantir o acesso e a permanência dos estudantes com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização do material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando ainda, no contexto escolar, em todas as etapas do nível e modalidade de ensino, a identificação dos estudantes com altas habilidades ou superdotação já no início do ano letivo. Está em deliberação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Depois eu te passo aqui. Emenda modificativa número 012, senhor secretário. Emenda modificativa número 012. Artigo 1º. Altera a estratégia 4.15 da meta 4 do anexo do projeto de lei número 058 de 2015, que passa a ter a seguinte redação. 4.15. Ampliar na rede pública de ensino, a partir do primeiro ano de vigência deste plano, através de concurso público, as equipes de profissionais da educação para atender a demanda do processo de escolarização dos estudantes públicos da educação especial, garantindo a oferta de professores do atendimento educacional especializado, segundo professor para a sala de aula regular, tradutores de intérpretes de Libras, guias intérpretes para surdos cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos e professores bilíngues. Está em deliberação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda número 13, senhor secretário. Altera a estratégia 4.30 da meta 4 do anexo do projeto de lei número 058 de 2015. Artigo 1º. Altera a estratégia 4.30 da meta 4 do projeto de lei 058, que passa a ter a seguinte redação. Criar e implementar, no primeiro ano de vigência desse plano, a política e as diretrizes municipais de educação especial, que passarão a nortear o atendimento aos estudantes públicos da educação especial. Está em deliberação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está rejeitado por 7 votos a 5. Emenda 014. Senhor secretário, por favor. Emenda modificativa número 014. Artigo 1º. Altera a estratégia 6.7 da meta 6 do anexo de projeto de lei número 058 de 2015, que passa a ter a seguinte redação. Garantir a educação em tempo integral
com a presença de 2 professores para o público de educação especial, na faixa etária de 4 a 17 anos, assegurando o atendimento educacional especializado, complementar e suplementar, ofertado em salas com recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas. Está em deliberação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Rejeitado por 7 votos a 6. Não. Absoluto. Já. Foi rejeitado agora? Não. Estou na sequência, não. Estou na sequência aqui. 015. Sim. Emenda 015, senhor primeiro secretário. Pois não, senhor. Ela é da casa. Eu estou marcando aqui. Pode ver. Emenda modificativa 015, altera a estratégia 6.10 da meta 6 do anexo do projeto de lei número 058/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de São José. Artigo 1º, altera a estratégia 6.10 da meta 6 do anexo do projeto de lei número 058/2015, que passa a ter a seguinte redação: elaborar no primeiro ano de vigência desse plano currículo de educação em tempo integral na rede pública de ensino, que contemple as áreas de conhecimento, apoio pedagógico, prática de esportes e atividades artísticas e culturais. Está em deliberação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda número 016, senhor secretário. Zero 16. Artigo 1º, altera a estratégia 8.9 da meta 8 do anexo do projeto de lei 058, que passa a ter a seguinte redação: assegurar que a educação física seja disciplina obrigatória em todas as séries de educação de jovens e adultos, ajustando-se às faixas etárias, valendo-se dos profissionais de habilitação específica na área de atuação, de forma facultativa para os estudantes do período noturno. Está em deliberação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Rejeitado por 7 votos a 6. Emenda, por favor, senhores vereadores. Emenda número 17. Emenda modificativa 017 ao projeto de lei 058. Altera a estratégia 9.16 da meta 9 do anexo do projeto de lei 058, que passa a ter a seguinte redação: garantir o acesso para o uso do EJA, Educação de Jovens e Adultos, ao laboratório de ciências, de informática, com um profissional habilitado para o suporte técnico e apoio pedagógico ao professor da disciplina, bem como qualidade no acervo da biblioteca. Está em deliberação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda número 18.
Emenda modificativa número 018. Artigo 1º. Altera a estratégia 12.16 da meta 12 do anexo do projeto de lei número 058, que passa a ter a seguinte redação: fortalecer as instituições de educação superior, IES, públicas, com sede no município, com o desenvolvimento de pesquisa, extensão e pós-graduação, estricto e lato sensu. Está em deliberação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Pode, deve. Emenda número 19, senhor secretário. Emenda 19, artigo 1º, altera a estratégia 12.24 da meta 12 do anexo do projeto de lei número 058, que passa a ter a seguinte redação: 12.24. Atuar junto às instituições de educação superior para que adotem em seus currículos de seus cursos, em disciplina obrigatória, conteúdos sobre as relações étnico-raciais, de gênero, orientação sexual e direitos humanos. Está em deliberação a emenda 19. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda número 20, senhor secretário. Eu estou na sequência do... Emenda 20. Altera a estratégia 12.25 da meta 12 do anexo do projeto de lei 058, que passa a ter a seguinte redação: 12.25. Fomentar a criação e consolidação de cursos de graduação e pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado na área da educação ambiental, nas instituições de educação superior estabelecidas no município. Está em deliberação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda número 21, senhor secretário. Emenda modificativa 21. Altera a estratégia 12.26 da meta 12 do anexo do projeto de lei 058, que passa a ter a seguinte redação: 12.26. Garantir sede própria para o Centro Universitário de São José, a USJ. Sim, sim. Está em deliberação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Senhores vereadores, emenda 022, senhor secretário. Pode, deve. Toca a ficha. Altera a estratégia 14.4. Emenda modificativa 022. Altera a estratégia 14.4 da meta 14 do anexo do projeto de lei número 058, que passa a ter a seguinte redação: 14.4. Estimular a em articulação com a União e Estado, a implementação de políticas de inclusão e de ação afirmativa na forma de lei para o acesso e permanência nos cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu, para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, egressos da escola pública, afrodescendentes, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, público de educação especial e outros estratos sociais historicamente excluídos. Está em deliberação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado.
Não, 23 essa. Emenda número 023, senhor secretário. Emenda modificativa 023, artigo 1º, altera a estratégia 15.15 da meta 15 do anexo do projeto de lei número 058, que passa a ter com a seguinte redação: assegurar a participação de professores de educação física, atletas e ou técnicos, árbitros e demais professores que representam o município em eventos educacionais, esportivos oficiais, em âmbito municipal, estadual e nacional ou internacional. Está em deliberação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda número 24, senhor secretário. Emenda aditiva número 24, artigo 1º, acrescenta a estratégia 15.16 na meta 15 do anexo do projeto de lei 058, que passa a ter a seguinte redação: incentivar o apoio financeiro para a participação de profissionais da educação que representam suas unidades educativas em eventos educacionais no âmbito municipal, estadual, nacional ou internacional. Está em deliberação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda número 25, senhor secretário. Emenda aditiva 025. Artigo 1º, acrescenta a estratégia 15.17 da meta 15 do anexo do projeto de lei número 058 de 2015, que passa a ter a seguinte redação: implantar nas redes públicas de educação básica acompanhamento dos profissionais iniciantes supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base nos programas de acompanhamento, por meio da avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina. É, 15.16 foi. Está em deliberação. Não, está, os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda número 26, senhor secretário. Emenda aditiva 026, acrescenta a estratégia 15.18 na meta 15 do anexo do projeto de lei 058/2015, que passa a ter a seguinte redação: garantir a inclusão nos currículos de licenciatura as temáticas de educação sexual e identidade de gênero para trabalhar nas instituições educacionais, nas esferas federal, educacional, estadual e municipal, a fim de prevenir a homofobia e o machismo. Está em deliberação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda número 27, senhor secretário. Emenda modificativa 027. Artigo 1º, altera a estratégia 17.3 na meta 17 do anexo do projeto de lei 058, que passa a ter a seguinte redação: garantir
e ampliar espaços voltados à promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional dos profissionais de educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional. Está em deliberação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda número 28, senhor secretário. Emenda 28. Artigo 1º, altera a estratégia 17.4 da meta 17. O anexo do projeto de lei número 058 passa a ter a seguinte redação: estruturar na rede pública municipal de educação básica de modo a que pelo menos 90% dos profissionais do magistério e 90% dos profissionais de educação não docentes sejam ocupados de cargo de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontram vinculados. Está em deliberação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda número 29, senhor secretário. Emenda modificativa 020. Artigo 1º, altera a estratégia 17.6 da meta 17 do anexo do projeto de lei 058, que passa a ter a seguinte redação: criar no plano de carreira do magistério público municipal o quadro único de carreira dividido por níveis e referências. Está em deliberação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Projeto, emenda modificativa 030, senhor secretário. Emenda modificativa 030. Altera a estratégia 17.8 da meta 17. Garantir na rede pública municipal que a função de coordenador pedagógico seja desempenhada na educação básica por profissionais habilitados na área de atuação, especialistas em assuntos educacionais. Está em deliberação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Rejeitado, 7 votos a 5. Emenda número 31, senhor secretário. Rejeitado. Podia ter ido. Emenda 31, senhor primeiro secretário. Emenda modificativa 31. Artigo 1º. Altera a estratégia 17.13 da meta 17 do anexo do projeto de lei número 058/2015, que passa a ter a seguinte redação: garantir na rede pública municipal reajuste salarial anual de no mínimo índice de inflação do último ano e ganho real. Está em deliberação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vai acontecer. Emenda aditiva 032, senhor secretário. Emenda aditiva 032. Acrescenta a estratégia 17.14 da meta 17 do anexo do projeto de lei 058/2015, que passa a ter a seguinte redação:
garantir, no primeiro ano de vigência desse plano, na rede municipal de ensino, a realização de concurso público de professor auxiliar para realizar corregência nas turmas que apresentem público da educação especial. Está em deliberação. Senhores vereadores, concordo, permaneço como estão. Está rejeitado por 7 votos a 5. Não, 7 a 5. Vai por mim. Emenda modificativa 033. O senhor cuide da leitura aí que nós vamos marcando. Tá. Emenda 033, senhor vereador. Emenda da estratégia 18. Emenda modificativa 033. Altera a estratégia 18.2 da meta 18. 18.2. Consolidar o Fórum Municipal de Educação, envolvendo gestores públicos, trabalhadores de educação e organizações da sociedade civil com o intuito de coordenar as conferências municipais, bem como acompanhar e avaliar os processos de implementação de suas deliberações. B. Efetuar o acompanhamento da execução do Plano Municipal de Educação. C. Debater o financiamento da educação e as diretrizes curriculares do sistema municipal. D. Promover as articulações necessárias entre os correspondentes do Fórum Nacional de Educação, do Fórum Estadual de Educação e do Fórum Municipal de Educação. Está em deliberação. Senhores vereadores, concordo, permaneço como estão. Está aprovado. Emenda número 34, senhor secretário. Altera a estratégia 18.8 da meta 18 do anexo do projeto de lei 058, que passa a ter a seguinte redação: garantir a gestão democrática na forma do projeto de lei municipal que institui o processo de eleição direta de gestores da rede pública municipal de ensino, bem como o acompanhamento e avaliação do desempenho da gestão. Está em deliberação. Senhores vereadores, concordo, permaneço como estão. Está aprovado. Emenda 35. Senhor secretário. Emenda modificativa 35. Artigo 1º. Altera a estratégia 18.20 da meta 18 do anexo do projeto de lei 058, que passa a ter a seguinte redação: criar um banco de dados que unifique e quantifique a matrícula de todos os estudantes através de um sistema informatizado único de gerenciamento das informações educacionais em todas as instituições educacionais do Sistema Municipal de Ensino no prazo de 1 ano. Está em deliberação. Senhores vereadores, concordam, permaneço como está. 7. Emenda número 36, senhor vereador. Emenda aditiva 36, artigo 1º. Acrescenta a estratégia 18.22 da meta 18 do anexo do projeto de lei 058/2015, que passa a ter a seguinte redação: contemplar na elaboração do edital dos concursos públicos do processo seletivo do caráter temporário a participação de profissionais dos diferentes segmentos do magistério e sindicato dos trabalhadores do Serviço Público Municipal de São José Sintram. Está em deliberação. Senhores vereadores, concordam, permaneço como estão. Rejeitado, 7 votos a 5. Emenda 037, senhor vereador. Essa e mais duas.
Emenda aditiva 037. Artigo 1º. Acrescenta a estratégia 1823 da meta 18 do anexo do projeto de lei 058, que passa a ter a seguinte redação. 18.23. Instituir, por meio de projeto de lei, junto às redes de ensino, o setor de educação das relações étnico-racial e gênero, ERER. Está em deliberação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Emenda número 38, senhor vereador. Altera a meta 19 do anexo do projeto de lei 058, que aprova o Plano Municipal de Educação de São José, PME e da outras providências. Altera... Tem que votar o que me da veio. meta 19 do anexo do projeto de lei 058 de 2015, que passa a ter a seguinte redação. Meta 19. Mobilizar a sociedade civil organizada para garantir a aplicação de investimentos públicos em educação pública de forma a atingir, no mínimo, em nível nacional, o patamar de 7% do poder interno bruto, PIB, do país no 5º ano de vigência do Plano Nacional de Educação, Lei Federal de 13.005, de 25 de junho de 2014, Não dá. lei e, no mínimo, o equivalente de 10% do PIB ao final do decênio, e que o município de São José, até o final do decênio, garanta investimento mínimo de 35% dos recursos próprios para a educação. Está em deliberação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está rejeitado por 7 votos. 5. Finalmente, emenda 039, senhor vereador. Okay. Emenda 39. Artigo 1º. Altera a estratégia 12.1 da meta 12 do anexo do projeto de lei 058, que passa a ter a seguinte redação. 12.1. Otimizar, com a participação da União, do Estado e do município, a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação. Está em deliberação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada, senhor vereador. Não havendo mais emendas a deliberar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima, conforme combinado, para amanhã às 15 horas.